Você já teve que escolher entre manter seu emprego ou manter sua fé, porque eu tive. E o que aconteceu depois dessa escolha mudou não só a minha vida, mas a vida de todos ao meu redor, de uma forma que você não vai acreditar. Olha, eu sei que você já deve ter passado por alguma situação difícil no trabalho, mas eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo e que vai te mostrar que quando você mantém sua fé, mesmo quando tudo parece perdido, o impossível começa a acontecer. E eu não estou falando de coisas pequenas, não. Estou falando de milagres que você pode ver com seus próprios olhos. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu naquele escritório desafia qualquer lógica humana. Tudo começou numa segunda-feira comum. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing há quase 3 anos. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Sabe como é? Eu sempre fui uma pessoa de fé. Minha mãe me criou assim, orando, confiando em Deus mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E eu levava isso comigo para todo lugar. Todas as manhãs, antes de começar o expediente, eu costumava chegar uns 15 minutos mais cedo. Enquanto todo mundo estava tomando café e conversando, eu ia até um cantinho vazio perto dos armários e fazia uma oração rápida. Nada demais. Só agradecia pelo dia, pedia proteção e sabedoria para lidar com os clientes difíceis. Alguns colegas sabiam, outros nem ligavam. Nunca foi problema, até que a empresa trocou de gerência. O novo chefe era completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado. Ele era daqueles caras obcecados por números, por metas, por produtividade. Tudo tinha que ser cronometrado, medido, controlado. Ele chegou mudando tudo. Cortou o horário de almoço em 15 minutos, proibiu o celular durante o expediente, instalou câmeras em todos os cantos. O clima ficou pesado, tenso. As pessoas começaram a pedir demissão. Mas eu continuava firme, continuava chegando cedo, fazendo minha oração, trabalhando com excelência. Meus números sempre foram bons. O bate a meta ajudava os colegas, não dava motivo para reclamação. Achei que estava tudo tranquilo. Só que um dia eu estava no meu cantinho, de joelhos, orando como sempre fazia. E sabe quando você sente aquele arrepio? Aquela sensação de que tem alguém te observando? Eu abri os olhos devagar e lá estava ele, meu chefe. De braços cruzados, me olhando com uma expressão que eu nunca vou esquecer, uma mistura de raiva com desprezo. Eu levantei rápido, tentei cumprimentar, explicar, mas ele não me deixou falar. Ele deu 2 passos na minha direção e disse bem baixo, com aquela voz gelada: religião e trabalho não se misturam. Aqui você está sendo pago para produzir, não para rezar. Senti meu coração acelerar, mas eu respondi com educação, que estava no meu horário pessoal, antes do expediente começar, que não estava atrapalhando ninguém, que meus números eram bons. E aí ele disse algo que me deixou em choque. Ele falou: eu não quero saber. Aqui é um ambiente profissional. Se você quer rezar, reze em casa. Aqui dentro, no meu turno, isso não vai mais acontecer. Entendeu? Eu fiquei sem palavras. Simplesmente balancei a cabeça e fui para minha estação de trabalho. O dia todo eu fiquei pensando naquilo. Será que ele podia mesmo me proibir de orar? No meu próprio tempo? Aquilo estava certo? Conversei com alguns colegas durante o intervalo. A maioria me aconselhou a não contrariar o chefe. Você precisa do emprego, eles diziam. Ora em casa mesmo? Qual o problema? E racionalmente, eles até tinham razão. Eu tinha contas para pagar. Minha mãe dependia de mim para os remédios dela. Não podia me dar ao luxo de perder o emprego. Mas sabe quando tem algo dentro de você que não aceita certas coisas? Aquela noite eu quase não dormi. Fiquei pensando, orando, pedindo sabedoria, e quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza de uma coisa. Eu não podia abrir mão da minha fé. Não podia deixar o medo me controlar. Se eu cedesse naquilo, qual seria a próxima coisa que eu abriria a mão? E a próxima, no dia seguinte, eu tomei uma decisão. Cheguei cedo como sempre. Fui até o mesmo cantinho e dobrei meus joelhos. Comecei a orar. Meu coração estava disparado, porque eu sabia o risco que estava correndo. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma paz estranha, como se eu estivesse fazendo exatamente o que precisava fazer. Não deu 5 minutos. Eu ouvi aquela voz atrás de mim. Você tá me desafiando. Eu me virei, ainda de joelhos, e olhei para ele. E com toda a calma que eu consegui juntar, respondi: não estou desafiando ninguém. Estou apenas orando. O que ele fez depois foi algo que eu nunca imaginei. Ele ficou vermelho. Começou a gritar. Gritar mesmo, daquele jeito que as pessoas ouvem do outro lado do andar. Aqui ninguém vai orar, aqui ninguém vai ficar de JU e LH e NHU rezando. Isso aqui é uma empresa, não é igreja. Todo mundo parou para olhar. O escritório inteiro ficou em silêncio.
Aquele silêncio constrangedor onde você consegue ouvir até o ar-condicionado. As pessoas estavam olhando para mim, esperando minha reação. Alguns com pena, outros com curiosidade. E sabe o que eu fiz? Eu continuei de joelhos. Fechei meus olhos e continuei orando. Bem baixinho, mas continuei. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Se eu levantasse e eu cedesse, eu não estaria apenas perdendo uma oração matinal. Eu estaria perdendo minha identidade. Estaria dizendo que minha fé só vale quando é conveniente. Meu chefe ficou ainda mais furioso. Ele berrou que eu estava demitida, que eu pegasse minhas coisas e fosse embora, que ele não aceitava insubordinação. As palavras dele ecoavam pelo escritório, mas eu continuei ali, terminando minha oração. Quando eu terminei, levantei devagar. Limpei as lágrimas que estavam descendo sem eu perceber. Olhei para ele e disse: tudo bem, eu vou pegar minhas coisas. Mas antes que eu desse o primeiro passo, algo absolutamente inesperado aconteceu. A Mariana, uma colega que era super quieta, que nunca se metia em nada, que tinha até medo do próprio chefe. Ela se levantou da estação dela, caminhou até onde a gente estava e dobrou os joelhos do meu lado. Eu fiquei em choque. O chefe ficou em choque. E antes que qualquer um de nós pudesse processar aquilo, o Roberto, um cara que eu sabia que nem era religioso, ele também veio e ajoelhou. E aí foi como um efeito dominó. Um por um, meus colegas de trabalho começaram a se levantar das suas estações. Pessoas que eu mal conversava, pessoas de outras religiões, até pessoas que eu sabia que não acreditavam em nada. Elas foram chegando e ajoelhando ao meu redor. Em menos de 2 minutos, tinha umas 20 pessoas ajoelhadas naquele escritório. O silêncio era ensurdecedor. Meu chefe olhava aquela cena sem acreditar. Ele tentou gritar de novo, mandar todo mundo voltar ao trabalho, ameaçar demitir todo mundo. Mas ninguém se mexeu. E sabe por quê? Porque aquilo já não era mais sobre religião. Era sobre dignidade. Era sobre não aceitar ser tratado como máquina. Era sobre defender o direito do próximo de ser quem ele é. Tem algo poderoso que acontece quando pessoas se unem por uma causa maior. Naquele momento, meu chefe percebeu que ele tinha perdido o controle. Ele não podia demitir todo mundo. A empresa pararia de funcionar. Ele deu meia volta e foi embora batendo os pés, trancado na sala dele. Eu não sabia o que fazer. Agradeci cada pessoa ali, com lágrimas nos olhos. Muitos me abraçaram. Alguns disseram que já estavam cansados daquele tratamento, daquela falta de respeito. Que o que aconteceu comigo foi a gota d'água. O expediente começou estranho naquele dia. Ninguém sabia o que ia acontecer, se ia ter demissões em massa, se a empresa ia tomar alguma medida. Eu fiquei o dia inteiro esperando ser chamada no arraquê, mas o chamado nunca veio. Na verdade, quem foi chamado foi meu chefe. Aparentemente, alguns funcionários foram direto falar com a diretoria sobre o que tinha acontecido. Sobre os gritos, as humilhações, o ambiente tóxico que ele tinha criado. 2 dias depois, teve uma reunião geral. O diretor da empresa, que eu só tinha visto em foto, estava lá pessoalmente. Ele pediu desculpas pelo que aconteceu. Disse que aquilo não representava os valores da empresa. Que todos tinham direito de expressar sua fé, sua cultura, sua individualidade, desde que respeitassem os outros. E então, ele anunciou que meu chefe estava sendo transferido para outra unidade. Mas não foi só isso. A história se espalhou. Primeiro pela empresa toda. Depois, alguém postou nas redes sociais. Emo, uma semana, estava em blogs, sites de notícias locais. Funcionário enfrenta chefe intolerante. E colegas se unem em protesto silencioso. Eu comecei a receber mensagens de gente do Brasil inteiro. Pessoas contando suas próprias histórias de discriminação no trabalho. Pessoas dizendo que se inspiraram para também defender suas convicções. Gente que tinha abandonado a fé por medo e que voltou a acreditar. Teve uma mensagem que me marcou especialmente. Era de uma senhora de 67 anos. Ela contou que tinha sido humilhada pelo chefe dela há 30 anos atrás por causa da sua religião. Que ela nunca teve coragem de enfrentar, que carregou aquela mágoa a vida toda. E que ao ver minha história, ela finalmente conseguiu perdoar. Não o chefe, mas ela mesma, por não ter tido a coragem que eu tive. Aquilo me fez entender o tamanho do que tinha acontecido. Não era só sobre mim, não era só sobre aquele momento. Era sobre mostrar para as pessoas que a gente não precisa abrir mão de quem somos, por causa do medo. Que quando a gente se mantém firme naquilo que acredita, a gente inspira outros a fazerem o mesmo. Hoje, 3 anos depois, muita coisa mudou.
Eu não trabalho mais naquela empresa. Fui promovida e depois recebi uma proposta incrível de outra companhia que valorizava justamente a minha postura, minha coragem. Mas eu mantenho contato com aqueles colegas que ajoelharam comigo naquele dia. A Mariana, aquela menina quietinha que foi a primeira a se ajoelhar, ela hoje é gerente. Ela me disse que aquele dia mudou a vida dela, que ela aprendeu que ser corajoso não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo com medo. E sabe o que é mais incrível? Naquela empresa, hoje existe uma sala de meditação e oração, um espaço onde qualquer funcionário de qualquer religião ou crença pode ir para ter seu momento de paz. Isso foi implementado pela diretoria depois de tudo que aconteceu. Aquele momento de joelho se transformou em mudança real. Eu aprendi algumas coisas muito valiosas com tudo isso. Primeiro, sua fé, suas convicções, aquilo que te define como pessoa, isso não pode ser negociável. O mundo vai tentar de todo jeito fazer você se encaixar em caixinhas, fazer você abrir mão de quem você é. Mas quando você cede nas pequenas coisas, você vai cedendo nas grandes também. Segundo, coragem é contagiante. Quando você toma uma atitude corajosa, você dá permissão para outros fazerem o mesmo. Aquelas 20 pessoas não ajoelharam só por mim. Elas ajoelharam porque viram que era possível, que alguém estava disposto a pagar o preço. E isso deu força para elas. Terceiro, os milagres acontecem no lugar da obediência. Eu poderia ter evitado tudo aquilo. Poderia ter orado em casa, no carro, em qualquer outro lugar. Mas quando você obedece aquilo que seu coração manda, quando você honra sua fé, mesmo que isso custe algo, o sobrenatural começa a operar. Porque pensa comigo, eu estava pronta para ser demitida. Estava pronta para perder meu emprego. Mas o que aconteceu foi o oposto. Eu ganhei respeito, ganhei uma plataforma e influenciei mudanças reais. Isso só pode ser chamado de uma coisa: milagre. E eu quero te dizer uma coisa hoje. Talvez você esteja passando por uma situação difícil agora. Talvez alguém esteja pedindo para você abrir mão dos seus valores. Talvez você esteja sendo pressionado a se calar, a se esconder, a deixar de ser quem você é. E talvez você esteja pensando que é mais fácil ceder, que não vale a pena a luta. Mas eu tô aqui para te dizer, vale sim. Vale a pena defender aquilo que você acredita. Vale a pena manter sua identidade. Vale a pena dobrar os joelhos quando todo mundo está mandando você se curvar. Porque quando você dobra os joelhos para orar, você não está se submetendo aos homens. Você está se conectando com algo muito maior. E quando você está conectado com esse algo maior, com sua fé, com seu propósito, com seus valores, não existe chefe, não existe circunstância, não existe ameaça que possa te tirar do lugar onde você precisa estar. Aquele dia no escritório me ensinou que a verdadeira força não está em gritar mais alto, não está em usar autoridade ou poder. A verdadeira força está em permanecer firme quando tudo ao seu redor está te mandando recuar. Hoje eu oro todos os dias. Não só de manhã, mas sempre que sinto necessidade. E faço questão de fazer isso abertamente, sem vergonha, sem medo. Porque eu sei que minha fé não é uma fraqueza. É minha maior força. E se tem uma mensagem que eu quero deixar pra você é essa. Não importa onde você esteja, o que você esteja enfrentando, quem esteja contra você. Se você se mantiver fiel àquilo que acredita, se você dobrar seus joelhos mesmo quando mandarem você se levantar, você vai ver o impossível acontecer. Você vai ver pessoas se levantando com você. Vai ver portas se abrindo. Vai ver mudanças que você nunca imaginou. Porque a fé move montanhas. E a coragem inspirada pela fé, essa move multidões. Então, da próxima vez que alguém gritar que você não pode orar, que você não pode ser quem você é, que você precisa escolher entre sua fé e sua sobrevivência, lembre-se da menina que dobrou os joelhos num escritório de telemarketing. E lembre-se que ela não estava sozinha. E você também não está.